Estive no meu estado recentemente e pude constatar que o mesmo, em plena estação das águas, em nosso inverno, as precipitações têm sido insuficientes para repor o nível de cisternas, reservatórios e açudes. Alguns estão completamente secos há meses. E aqui faço um parênteses para falar um pouco de Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba. Ela é abastecida pelo reservatório chamado Boqueirão, que foi construído e inaugurado no governo de Juscelino Kubitschek, com capacidade para 550 milhões de metros cúbicos. E por não ter sido feito as duas barragens no rio Taperoá para regulação e contenção do assoreamento, hoje esta barragem já tem 20% de sua capacidade assoreada e, no momento, tem apenas 18% de acumulação d'água, o que representa um grave risco para os 18 municípios e o total de 700 mil habitantes que dependem do abastecimento da barragem de Boqueirão. Segundo informações da Associação Comercial de Campina Grande, a água só dá para abastecer esses 18 municípios e essas 700 mil pessoas até o mês de dezembro deste ano. Portanto, é uma situação grave que trago aqui para o conhecimento do governo federal e do Congresso Nacional. No mês passado, o Ministério da Integração Nacional reconheceu o quadro dramático de 170 municípios do meu estado, decretando situação de emergência nessas localidades, que atualmente estão sendo abastecidas apenas por carros-pipas. Mas, senhor presidente, abastecer uma cidade com 20 mil habitantes, uma zona rural relativamente pequena, com carro-pipas, é uma solução precária, mas uma solução que resolve momentaneamente a situação das pessoas. Mas imagine quais são as possibilidades de carros-pipas abastecer uma cidade com mais de 400 mil habitantes, como é o caso de Campina Grande. Então, isso mostra claramente que as obras de transposição do Rio São Francisco, se já tivessem sido inauguradas e prontas, hoje 12 milhões de nordestinos estariam numa situação muito mais confortável, muito mais tranquila. A seca é uma realidade do povo sertanejo. Na Paraíba ainda é difícil obter água para cozinhar, para beber, para se banhar. A água para a lavoura, seja ela de vazante ou de plantação de maior porte, está totalmente comprometida. De acordo com dados da Emater, a Paraíba tinha um rebanho de pouco mais de 1 milhão de cabeças, mas em torno de 40% desses animais foram mortos por causa do processo da estiagem prolongada. Afinal, em meio a remédios importantes, mais caros e de caráter paliativo, como a distribuição de água por intermédio de carros-pipas, a transposição das águas do Velho Chico se mostra uma esperança para os próximos anos. Hoje, senhor presidente, se discuta a concepção e a execução do projeto de transposição e elementos técnicos como a vazão. Mas o fato é que a crise hídrica debelou as discussões ao demonstrar cabalmente a urgência e a importância dessas obras. Senhoras e senhores senadores, na região Nordeste, há grande desequilíbrio na relação entre população e oferta de água. Com 28% da população brasileira, o Nordeste detém apenas 3% da disponibilidade de água.
Desta, 2/3 promanam do Rio São Francisco, o que provoca acentuada irregularidade na distribuição dos recursos hídricos. Além disso, peculiaridades climáticas e pluviométricas assolam boa parte do território, sobretudo do polígono das secas. No dia 20 de maio, recebemos nesta Casa, em sessão conjunta das Comissões de Desenvolvimento Regional, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e da Comissão de Acompanhamento das Obras do Rio São Francisco, da qual sou presidente, o ministro da Integração Nacional, o senhor Gilberto Ock. E o principal assunto debatido foi, sem dúvida, a maior obra de infraestrutura hídrica do país, a transposição do Rio São Francisco. Falar da importância dessa monumental obra é mais do que se restringir à sua inquestionável utilidade. A atual situação preocupante do Velho Chico, do qual depende agora não somente os estados ribeirinhos, mas todo o Nordeste, especialmente os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, impõe ao debate questões e circunstâncias que vão além da mera obra de engenharia. Quem é do Nordeste sabe a real dimensão e o que representa o grande rio da integração regional, símbolo hídrico da nossa região. E queremos vê-lo, senhor presidente, com vigor e força suficientes para ajudar os nossos irmãos da parte norte da região a vencer, com a mudança potencial de suas águas, as dificuldades impostas pela estiagem. Mas aqui eu faço um novo parêntese. Se não for feita também com urgência e de forma permanente a revitalização do Rio São Francisco, no futuro próximo, dentro de 20 ou 30 anos, possivelmente, se não for feita essa revitalização, a recuperação do Rio São Francisco, esta grande obra de transposição das águas do Rio São Francisco serão inócuas para a região Nordeste, porque teremos um rio sem condições de fornecer água ao povo do Nordeste brasileiro. Sabemos todos que os 477 quilômetros de extensão previstos pela obra de transposição podem transformar boa parte de nossa região. Os números falam por si, com investimento de 8,2 bilhões de reais, 477 quilômetros de obra linear, dispostos em 2 eixos de transferência de água, o eixo norte e o eixo leste. O projeto engloba ainda a construção de 4 túneis, sendo um deles o de Concas, com 15 quilômetros, o maior túnel do Brasil, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios. Tudo isso com o nobre objetivo de beneficiar uma população estimada de 12 milhões de habitantes em cerca de 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, promovendo uma forte geração de emprego e renda. Como representante da minha querida Paraíba nesta casa, e sabedor das imensas dificuldades enfrentadas pelo conterrâneo do sertão, devo dizer que estamos ansiosos pela chegada das águas do Rio São Francisco. Tenho certeza, senhoras e senhores, de que tal feito fará uma enorme diferença na vida desse sertanejo, uma mudança do tamanho e da grandeza da transposição. Muito obrigado, senhor presidente. Vou deixar o restante do discurso como sendo lido, senhor presidente. Muito obrigado.